Mercado da Bola, 8 de janeiro, o Gerson vai voltar para o Brasil, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, hein? O time que ele vai voltar, olha, é um time aí que tá em alta. Mas vamos começar pelo Corinthians. Eu falei no último vídeo que eu não tinha falado do Corinthians ainda, trouxe um caderninho aqui para ser meu gabarito. Félix Torres deve sair do Corinthians, o zagueiro. Não tem sido muito aproveitado pelo time do Corinthians, a torcida não gosta muito dele. Alguns amigos corintianos, a gente vai conversar e eles falam que realmente Félix Torres não é um bom zagueiro. Vai para o Inter, provavelmente por empréstimo, e deve suprir a saída do Vitão, que foi para o Flamengo, que a gente falou aqui em vídeos anteriores. Novela Savarino, que hoje joga no Botafogo. O São Paulo queria contratar ele, não aceitou. Mas o Fluminense quer contratar o Savarino, está esperando o ok do Savarino, ele não deu ok ainda. Essa história que já era para estar fechada, já era para ter acontecido, ainda não aconteceu. O Savarino ainda analisa alguns pontos e deve se juntar ao Fluminense nos próximos dias, se tudo der certo. Vamos ver aí se o Savarino vai se juntar ao Fluminense. Notícia ruim para o Botafogo, que tem desfeito o time aí, né? O Botafogo sofreu um transfer ban e está perdendo muitos jogadores. O Marlon Freitas foi pro Palmeiras e agora o Savarino pode sair. Então é preocupante para o torcedor do Botafogo. Não tem muitos reforços chegando no time do Botafogo. O Fluminense ainda mantém a esperança de contratar o Hulk. Eles estão monitorando o atacante Hulk, que a gente conhece muito bem. O Hulk fez algumas postagens uns 2 dias atrás, falando que ficaria no Atlético. Ele não gostou muito da forma que o Atlético abordou ele, como se ele fosse se aposentar no final do ano. A história está um pouco ainda cinzenta e o Fluminense está aguardando aí para ver quais serão os próximos capítulos. Se o Hulk tiver interesse em jogar no Fluminense, existe essa possibilidade. Você, torcedor Fluminense, gostaria de ver o Hulk jogando no seu time ou não? Ele já tem 39 anos, mas sim é um dos melhores atacantes atuando aqui no futebol brasileiro. Corinthians também, ele perdeu uma peça importante, o Maicon. Já estava tudo praticamente certo entre Corinthians e Shakhtar. O Maicon ainda é do Shakhtar. Para que o Maicon continuasse no Corinthians por mais 3 anos, a diretoria do Corinthians não quis o contrato por 3 anos, voltou atrás e mudou o contrato para 2 anos. O Shakhtar disse que só aceitaria se fosse 3 anos, e durante esse vai e vem surgiu o Atlético Mineiro, foi mais esperto e ofereceu os 3 anos ao Maicon. O Corinthians voltou atrás, voltou a oferecer 3 anos, mas o Maicon não aceitou, preferiu ir para o Atlético Mineiro. Uma saída importante aí, porque o Maicon joga muita bola e dava aquele ritmo para o meio-campo do Corinthians. A gente não tem aí outro nome de peso no elenco do Corinthians, então é uma saída que vai preocupar bastante. O Corinthians vai ter que correr atrás de outro nome aí de peso. Tinha tudo certo, mas por um vacilo aí da diretoria, o Corinthians perdeu o Maicon, que era um grande nome. Você, torcedor do Corinthians, comenta o que você achou. Para mim, eu acho que foi aí um deslize da diretoria do Corinthians. O Maicon deveria ter ficado, era uma peça-chave no time do Corinthians. Peça-chave também do São Paulo, Marcos Antônio. O Flamengo chegou em acordo com o Marcos Antônio e agora só falta convencer o São Paulo. Eu tinha comentado em outro vídeo aqui anterior que se o Flamengo chegasse e falasse com o jogador, seria muito difícil não ocorrer esse contrato aí, essa vontade do jogador de se juntar ao Flamengo. Cara, sou jogador de futebol, estou percebendo que o ambiente no São Paulo está cada vez mais conturbado, Casares, diretoria, escândalo dos ingressos, e surge o melhor time do Brasil e quer me contratar, eu com certeza faria a mesma coisa do Marcos Antônio. Não posso julgá-lo, mas o São Paulo também tá fazendo só coisas erradas, só cagada nessa janela de transferência. A gente vai falar de outra possível duas transferências relacionadas ao São Paulo, mas o Marcos Antônio é um dos pilares do meio-campo, assim como o Maicon é para o Corinthians, ele é para o São Paulo. Se o São Paulo deixar ele sair para o Flamengo,
além de reforçar um adversário, não é nem concorrente, porque o São Paulo não está no nível do Flamengo, mas vai reforçar o Flamengo e o São Paulo não vai ter uma peça de reposição. Então realmente me dá medo essa transferência. O pessoal quer envolver o Alan, que é o volante do Flamengo, o interesse do São Paulo, mas a troca não parece fazer sentido o Alan não ter jogado muito no Flamengo. Vamos ver os próximos episódios dessa novela também, mas para o São Paulo não parece ser uma boa liberar o Marcos Antônio. O São Paulo quer trazer o zagueiro Dória. O zagueiro Dória, de 31 anos, está no futebol mexicano. Já jogou no São Paulo no passado, ele surgiu no Botafogo, se você se lembra. Foi para o São Paulo, não deu muito certo, saiu. E agora o São Paulo quer contratar o Dória. Vamos ver. A gente falou daquele zagueiro argentino do Ajax, aquilo melou, não deu certo, ele não vai vir. Então o São Paulo está em busca de um zagueiro canhoto. Dória seria a opção. 31 anos. Mais uma vez a diretoria de São Paulo fazendo escolhas, não sei, que não fazem sentido. Faria mais sentido investir em um jogador da Copinha, integrar ele ao grupo, dar chance para algum garoto que está jogando a Copinha agora, mas não, o São Paulo vai atrás novamente de um atleta de 31 anos. A média de idade do time de São Paulo é muito grande e isso pode pesar bastante. Esse ano, em 2026, não parece ser muito promissor para o São Paulo, que inclusive também vai vender outro atleta jovem, que é o Rodriguinho. Eu não entendo como o São Paulo pode vender o Rodriguinho para o Bragantino, está quase fechado o negócio. Os valores ainda não foram divulgados, mas não faz sentido. Ele é uma jovem promessa, pode ter errado em alguns jogos, mas faz parte dos altos e baixos dos atletas. Não vai esperar que ele seja um craque, uma estrela, mas ele ajudou o São Paulo quando ele entrou nos jogos da Libertadores, ele jogou muito bem. Mas a diretoria de São Paulo parece que tem outra visão sobre o Rodriguinho, parece que é outro jogador e vai liberar o jogador para o Bragantino. A gente já viu outras histórias aí passadas, o Elinho, enfim, outros jogadores que eram do São Paulo e foram para o Bragantino e tiveram sucesso. Mais uma história se repetindo, infelizmente. Você, torcedor de São Paulo, comenta o que você achou dessa saída do Rodriguinho. Tá quase tudo pronto, tá quase tudo acordado entre os times e parece que vai acontecer mesmo. O Rodriguinho não vai mais jogar no São Paulo. O Mirassol, olha o Mirassol aí, ele liberou 14 atletas, entre eles o Gabriel, que era o atacante, meio atacante do Flamengo, e contratou 2 atletas do Ceará, Lucas Mugni, que era do Flamengo há alguns anos atrás, e o Galeano, que também já jogou no São Paulo. 2 reforços aí para o time do Mirassol, que tem mudado um pouco a estratégia aí de contratação. Agora que eles têm dinheiro, eles vão participar da Libertadores. Esses são os 2 primeiros atletas internacionais contratados pelo Mirassol. A saída dos 14 jogadores não foi tão prejudicial, porque apenas 3 ali eram do time titular. Alguns outros jogadores importantes foram mantidos, como por exemplo o Reinaldo, ele não vai sair nesse ano do Mirassol. Vamos ver se essas 2 contratações vão ajudar o Mirassol. Eles estavam jogando no Ceará e a gente vai ver aí como esses jogadores vão jogar. O Galeano não jogou muito bem no São Paulo, ficou um tempo lá. Se você é torcedor de São Paulo, você deve se lembrar do paraguaio Galeano. A bomba do dia que chegou agora há pouco, Gerson. O Gerson voltou para o Brasil. Ele não vai jogar no Flamengo, não. Vai jogar no Cruzeiro. Isso mesmo. Notícia do Fabrício Romano, que sempre fala aí das transferências. O Cruzeiro chegou na contratação do Gerson, 30 milhões de euros. Comenta aí se você acha que ele vale todo esse investimento aí do Cruzeiro. O Gerson, que tinha saído há pouco tempo do Flamengo, não se firmou no Zenit. O Gerson, que tem essa história, né, de sair de times, vai para a Europa, fica 6 meses, 1 ano, volta para o Brasil. Já é a 3ª vez que ele faz isso. Vamos ver. Ótimo nome para o Cruzeiro. E ele vai jogar no meio campo, vai fazer a diferença com certeza. É um reforço de peso para mudar o time do Cruzeiro, mas o valor é altíssimo, né? O Cruzeiro agora tem dinheiro, vamos ver
Acho que também ele voltou para o Brasil com a intenção de participar da Copa do Mundo. No Zenit ele não estava jogando muito, não estava sendo convocado. Vamos ver agora se o Gerson se voltará para a seleção. Futebol ele tem, joga muita bola, a gente tem que admitir isso, um ótimo meio-campo. Última notícia, não é tão uma novidade, mas é o Caio Jorge. O pessoal falou que a novela tinha acabado, mas olha, tá longe de estar acabada. Hoje saiu uma outra notícia no Globo Esporte que o Flamengo fez uma nova investida ao Cruzeiro, chegando aí no valor de 30 milhões de euros. Será que o Caio Jorge vai para o Flamengo? As notícias também falam que ele conversou muito com a diretoria do Flamengo e com o Felipe Luiz. Acho que isso pode ter pesado bastante, além do salário que foi oferecido pelo Flamengo, que é o dobro do que ele ganha hoje. Olha, essa história aí, acho que os próximos capítulos, não sei não, hein? Não dá para cravar aqui se ele vai ficar ou vai ir para o Flamengo. Igual a gente falou do Marcos Antônio, se o jogador quiser ir, é meio caminho andado, é bem difícil de evitar que isso aconteça. Essas são as notícias do mercado da bola. Se inscreve no canal, comenta o que você achou aí das transferências, se seu time já comprou ou vendeu alguém, e dá um like no vídeo, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo, hein?